Bom, vamos falar de advérbios. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o advérbio é o seguinte: ele é uma palavra invariável. Então, ele não vai ao plural, ele não vai se flexionar em masculino e feminino, porque ele é invariável. Isso aqui vai ser muito importante depois para a gente resolver questões. O advérbio ele indica a circunstância em que uma ação foi praticada. Como assim uma ação? Em português, normalmente, quando a gente fala em ação, a gente pensa logo em verbo. Então, o advérbio, ele modifica o verbo. Mas ele também modifica o adjetivo, ele também modifica outros advérbios e ele também modifica orações inteiras. Vamos ver exemplos de um por um, como é que fica? Você cozinha bem. Bem é advérbio. Cozinhar é verbo. Eu poderia falar você cozinha mal, eu poderia falar você cozinha péssimo, mas tem a palavra bem aqui que está dando uma circunstância. E dependendo do advérbio que tiver aqui, vai modificar completamente o sentido desse verbo. A palavra aqui. Você é muito linda. Linda é adjetivo. Muito é um advérbio que está intensificando linda. Não estou falando você é linda. Não, você é muito linda. Está sendo intensificado por esse advérbio. Outros advérbios. Você dança extremamente mal. Extremamente e mal são advérbios. E os dois. E mal está sendo intensificado pelo advérbio extremamente. Orações inteiras. Infelizmente, terei de ficar em casa. Olha só. Infelizmente, está modificando toda a oração, terei de ficar em casa. Eu poderia falar, felizmente terei de ficar em casa. Meu chefe me liberou do trabalho hoje, ou não estava afim de sair para a rua, está chovendo. Felizmente terei de ficar em casa. Eu tenho uma desculpa para ficar em casa. Só que o advérbio modifica a frase inteira. Então, infelizmente terei de ficar em casa, que é uma pessoa que não quer ficar em casa. Então, os advérbios eles podem ser de dúvida, intensidade, afirmação, lugar, tempo, modo, explicação, finalidade, inclusão, exclusão e muitos outros que só Deus sabe, porque são muitos e eu coloquei aqui os que mais caem em prova. Então vamos lá, vamos ver daqui o que mais cai dentro desses. Eu marquei de vermelho, como podem ver, os mais cobrados. Então vamos lá. Dos advérbios de dúvida, caso e porventura são os mais recorrentes. Dos advérbios de tempo, hoje, atualmente e já. Dos advérbios de explicação, o ou antes. O que é o ou antes? É a mesma coisa que o ou melhor. Eu comprei um celular, ou melhor, 2. Eu comprei um celular, ou antes, 2. Eles têm o mesmo significado. De finalidade, o para cai muito. De inclusão, o também. E de exclusão, o apenas. Agora vamos ver as anotações, uma por uma. Embora o advérbio porventura seja variante da expressão porventura, que significa por sorte, seus significados são diferentes, sendo porventura, talvez... Porventura eu faça isso hoje mais tarde. Talvez eu faça isso hoje mais tarde. Ou porventura, separado. Porventura, nem lembraram do meu nome quando teve corte lá na empresa. Beleza? Por sorte, nem lembraram do meu nome. E assim sucessivamente. Quando o talvez ele está associado a algum verbo, ele vai exigir o modo subjuntivo. O que é isso? Talvez eu fique em casa esta noite. Talvez eu demore um pouco mais. Talvez você tire sua habilitação ainda este ano. Beleza? Então, o talvez vai exigir o modo subjuntivo da conjugação de verbos. Aqui sobre o lugar. O advérbio onde equivale a em que ou nos quais. Então, é o seguinte. Quando o advérbio interrogativo onde vier, você vai substituí-lo. Não pode substituir pelo que sozinho. Então vamos lá. Moro num lugar onde filho chora e mãe não vê. Moro num lugar em que filho chora e mãe não vê.
Andei por lugares nos quais filho chora e mãe não vê. Agora, nunca moro no lugar que filho chora e mãe não vê. Tá errado. O que não pode vir sozinho quando ele estiver substituindo o onde. Nem sempre o quando ele vai ser advérbio de tempo. Exemplo disso. Dessa forma, um governo é representativo quando os seus funcionários, durante a ocupação do poder, refletem blá 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 historinha. Dessa forma, um governo é representativo se os seus funcionários, blá 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 historinha. Esse quando aqui, ele não é de tempo e ele é condicional. Olha aqui, vou abrir bastante ele. Ele traz a ideia de condição. Em tempo nenhum e jamais são sinônimos. É a mesma coisa. Só que a banca pode mandar uma pegadinha que olha aqui, ó. Olha que pegadinha. Para conferir um tom menos categórico ao trecho, teorias científicas jamais serão a verdade final, poderia utilizar-se a expressão em tempo nenhum no lugar de jamais. Bom, jamais substitui em tempo nenhum. Isso a gente já sabe. Porém, o pecado dela está aqui, ó. Para conferir um tom menos categórico ao texto. Não vai conferir tom menos categórico nem mais categórico, porque não vai mudar nada. Então não vai ter alteração no texto, substituir nenhuma das duas. Se a questão fosse só isso aqui, ia estar certa, mas tem esse primeiro pedaço aqui que torna ela errada e é uma pegadinha. Os advérbios nunca e jamais são advérbios de tempo e negação. Eles entram nos dois tipos de advérbios. E isso só o contexto na hora da prova vai dizer. Agora, relembrando os advérbios de negação. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum. Modo. Quando os advérbios terminados em mente estiverem em sequência, será facultativo a utilização em ambos ou apenas no último. Exemplo, objetiva e competentemente. Eu também poderia falar objetivamente e competentemente. Beleza? Percebe que eu cortei o primeiro mente do objetiva. Informações importantes. Então vamos lá. Dependendo da posição do advérbio na frase, tem sentido diferente. Então vamos ver isso aqui. Olha aqui. Na década de 50, cresceu a participação feminina no mercado de trabalho, especialmente no setor de serviços de consumo coletivo, escritórios, comércio e em serviços públicos. Olha aqui, a participação pública cresceu em todos os... feminina, digo. Cresceu em todos os setores, mas teve ênfase, olha aqui, especialmente... desses setores aqui, serviços, consumo coletivo, escritórios, etc. Isso porque o advérbio está nessa posição. Vamos mudá-lo de posição. Na década de 50, cresceu no mercado de trabalho a participação especialmente feminina no setor blá 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 historinha. Seguinte, participação no mercado de trabalho cresceu por ambos os sexos. Mas a feminina se destacou, olha aqui, especialmente feminina. Mudou o sentido só porque eu troquei o advérbio de lugar. Ainda acha que não muda mais não? Vamos lá. Na década de 50 especialmente, no setor de serviços de consumo coletivo, em escritórios, etc., cresceu a participação feminina no mercado de trabalho. Olha aqui teve ênfase na época específica, que é o quê? Década de 50. Então, reforça a tese. Dependendo de sua posição na frase, tem sentido diferente. Aqui são vários outros exemplos com outras frases, mas só mudando o advérbio de posição e mudando o contexto todo. Outra informação importante sobre o advérbio é o seguinte: a depender do contexto, o advérbio pode ser classificado de uma outra forma. Vamos ver isso aqui, como que é isso. Imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos e apoio logístico, somente com um facão. Assim eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Isso sem a vírgula. Esse assim fica
Desse jeito, dessa maneira, é advérbio de modo. Agora, imagine uma operação de busca na selva, sem mapas, binóculos e apoio logístico, somente com um facão. Assim, eram feitas as operações de combate à pornografia infantil. Com a vírgula, ele já tem uma ideia diferente, já tem a ideia de conclusão. Beleza? Outra coisa importante sobre os advérbios é isso. A classe gramatical também pode ser alterada pelo contexto. Aqui eu tenho o velho exemplo do muito versus o muito. É o seguinte, ler sua carta me deu muito prazer. Muito aqui é pronome indefinido, pois está modificando o substantivo prazer. Agora, olha a diferença. Você é muito engraçadinha. Muito é igual a advérbio aqui, porque ele está modificando o adjetivo engraçadinha. Engraçadinha é adjetivo, prazer é substantivo. Macete, para não se desesperar, é o seguinte, passar para o plural, e aí a gente vê, olha aqui, muito prazer, eu vou passar para o plural, vai ser muitos prazeres. Variou? Se variou, não é advérbio. Se variou, é pronome. Agora, muitos engraçadinhas, ficou ruim, né? Ficou ruim, né? Isso não existe, muitos engraçadinhas. Não varia. Então, ele é advérbio. Se não varia, ele é advérbio. Com isso, eu encerro esse assunto e até o próximo.